Yeah, for the very first time. Well, the melody pulls you towards it, painting pictures of paradise. And yeah, rise up to the Oi, gente! Vão entrando! Estou de volta depois de quase um ano. Um ano sem lives. Oi, Andréia! Estão ouvindo música? Música do Rei Leão. Vou baixar um pouquinho. Linda essa música, né? Vou deixar mais baixinho. E aí, gente, estou de volta. Vou fazer uma live hoje para vocês. E, nossa, quase um ano, né? Sem estar aqui por causa do meu bebê, né? Agora ele tá com 4 meses. E, nossa, tô super empolgada, né? Voltando aos poucos ao trabalho. Oi, Denise, tudo bom? Oi, Adriana, Luciene, seja bem-vinda. Eu vou conversar um pouquinho com vocês até o pessoal entrar, até o Instagram notificar todo mundo. Mas tá dando para ouvir bem? Precisa baixar mais a música? Me diz se tá tudo bem, se vocês conseguem ouvir bem, mesmo com a música de fundo. Tá dando? Beleza, que bom. E aí o Instagram vai notificando, né, as pessoas de que nós estamos ao vivo. E seja bem-vindo todo mundo do Facebook. Eu sei que algumas pessoas estão trabalhando no momento, né, mas esse é o horário que eu consigo fazer as lives, né. Quem tem filho pequeno sabe que a noite é bem mais complicado. Mas quem não puder assistir agora, assiste depois. Essa live vai ficar gravada. Então, tá tranquilo, né? Tá bom? Muito bem, gente. Muito bem. Então, me enviaram algumas perguntas, né, para responder por direct no Instagram. E como eu não tô dando conta, é muita pergunta, eu falei, vou fazer uma live para responder todas as perguntas por aqui, tá? Então hoje... Obrigada, Danilo. Então hoje a gente vai concentrar, né, em alguns temas, né? Eu espero que dê tempo para falar de tudo, mas hoje a gente vai falar, olha só que interessante. Eu quero falar um pouco para vocês sobre bipolaridade, tá? Que me enviaram bastante lá no Instagram. Fibromialgia, né? Dores na coluna e dor de cabeça, pontadas, tá? Então, como ajudar os seus pacientes, né, com esses sintomas, ou se você tem essa dor também, tá? Que bom, que bom, que bom. Bem. Bom, então, gente, me perguntaram sobre a bipolaridade, né? E a bipolaridade, né, olha só, bom, deixa eu só, antes de entrar, né, na bipolaridade, eu tava falando sobre ter bebê pequeno, né, e realmente, assim, a gente tem que concentrar as nossas energias no que tem de prioridade mesmo, porque senão você não dá conta, então é como se fosse uma nova profissão. E até eu acho que algum dia eu vou fazer uma live especial para isso, para falar, né, para algumas mães que também me mandam muitas perguntas e se interessam, né, pelo tema. Porque foi uma mudança tão grande na minha vida, né? Antes de eu ser mãe, eu tinha um ritmo de trabalho que era um ritmo até exaustivo, né? Até me deu síndrome de burnout. Eu gravei um vídeo também falando sobre isso. E logo depois, né, eu engravidei, coloquei um pouco o pé no freio e agora meu filho tá então com 4 meses e eu tô tentando retornar ao trabalho.
Mas eu falo para vocês que não é uma coisa fácil, porque é como se fosse uma profissão a mais aí, né? Ser mãe. É dedicação exclusiva, né? Então, mas assim, é um desafio na nossa vida, né? A gente pode encher de desculpas algo que é desafiador e dizer não, não consigo, ou fazer conforme a gente pode, que é isso que eu tô fazendo, né? E com certeza agora, uma vez na semana, eu vou vir uma vez na semana fazer uma live com vocês, né? Responder as perguntas, porque tá me fazendo falta, né? Vim aqui falar com vocês e até mesmo com os meus próprios alunos, né? Então, se preparem aí, né? Teremos uma live na semana. E provavelmente eu vou ficar no período da tarde, tá, gente? Pode ser que isso mude, pode ser que não, mas eu gostaria de fazer à tarde e a live fica gravada, como eu falei, até a noite. Então, para quem não puder estar ao vivo, depois assiste, né, até a noite. Só que algumas lives vão ficar salvas, outras não. Então, se você puder assistir ao vivo, será maravilhoso, tá bom? Muito bem, gente. Estou muito feliz. Muito feliz. Eu vou desligar a música aqui. Oi, Cláudia. Seja muito bem-vinda. E para a gente começar a falar, né? Tá legal? Então, assim, gente, enquanto eu estiver falando aqui sobre alguns temas, eu não vou olhar muitos comentários, tá? Porque eu preciso me concentrar para falar, assim, praticamente tudo que eu sei para vocês, né? Hoje não vai dar para falar tudo que eu sei, porque são vários temas, né? E às vezes um tema na medicina germânica abrange várias coisas, né? Muito bem. Obrigada, Cláudia, por me acompanhar. Então vamos lá, gente, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre bipolaridade. Quem aí acha, né, que é bipolar? Coloca aí eu nos comentários quem acha que é bipolar, tá? Vai colocando. E assim, você não precisa ter um diagnóstico de bipolaridade. Se você acha que você varia, né? Varia o teu humor no teu dia, na tua semana. Uma hora você tá super feliz, de repente você fica triste. Coloca eu nos comentários, tá? Eu com certeza sou assim, eu acho que todo mundo aqui tem um pouco disso, né? E hoje eu vim desmistificar um pouco essa questão da bipolaridade, né? Enquanto a medicina tradicional vê como uma doença, né? A medicina germânica entende que todo mundo tem um pouco de bipolaridade. Só que o que acontece? Alguns casos são mais intensos, né? Aqueles casos onde não dá para deixar a pessoa sozinha, né? Porque pode cometer algo ruim, pode sair comprando coisas que não é preciso, pode até, né? Tem pessoas que ficam endividadas aí, pessoas bipolares que saem comprando carro, comprando muita roupa, comprando coisas que não é tão necessário assim e que você vê que é algo exagerado, né? Então, como que a medicina germânica vê isso? Tem casos que são leves, tem casos que são intensos. Isso sempre vai depender do que a gente chama de massa do conflito, né? A massa do conflito. O que é massa do conflito? A massa do conflito é sempre o tempo versus a intensidade desse conflito, né? Então, se você tem um conflito aí há muito tempo na sua vida, um conflito biológico, né? Se o seu paciente tem esse conflito há muito tempo na vida dele e é muito intenso, é muito pesado na vida dele, então essa pessoa com certeza vai ter sintomas muito mais exagerados, tá? Então isso explica por que eu, por exemplo, vario o meu humor no meu dia, né? E uma pessoa que tem aí o diagnóstico, né, uma doença mental, que falam que é doença mental, né, como a bipolaridade, com um diagnóstico, né, precisa então de medicação para controlar tudo isso, tá? E na verdade, o que
faz, né? O que faz a gente ter a bipolaridade, né? Da onde vem isso? Então, o que o Dr. Hammer descobriu nas suas pesquisas, né? Da Germanica Raikkonen? Bom, a gente tem dois hemisférios cerebrais, né? Direito e esquerdo. E quando o Dr. Hammer fez as pesquisas, né? Acerca de toda essa medicina, conversando com os pacientes, constatando lá nas tomografias cerebrais. Então, para quem não sabe, é tudo constatado em tomografia cerebral, é o que a gente chama de focos de Hammer, né? Quando o teu psíquico, o teu cérebro e o teu órgão, eles caminham sempre juntos, tá? A bipolaridade também tem a ver aí com conflitos biológicos que impactam lá no teu cérebro também, tá? E são conflitos aí territoriais. Mas o que são conflitos territoriais, né? O que é essa questão de território? Tanto para mim, o que é meu território? O meu filho é meu território, né? Para uma mãe, o filho é super território, né? É uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida, é o nosso filho, né? É algo que pertence a nós. E tem algumas mães que, assim, aquilo, ela sente que é dela, ela fala, não, é meu. E tanto que, assim, se chega alguém falando que não, é meu, né? Por exemplo, uma avó, uma tia, é meu príncipe. Eu falo, não, é meu. É meu porque é meu território, tá? Então, assim, a mãe, ela sente que é território dela, tá? Então, as mulheres, ela tem como seu território a casa, né? Os filhos. Por exemplo, um animal de estimação também é território dela, né? É tudo que pertence a ela. E para os homens, o que é a questão territorial? A questão territorial é seu carro, o seu trabalho. Não que não seja para a mulher, por exemplo, para a mulher o parceiro também é território, né? Para o homem é a casa, o carro, a esposa, o filho, tudo isso, né? Tudo que está próximo a ele e que é dele, tá? É o território. Inclusive, por exemplo, o meu ambiente de trabalho é meu território. O meu corpo também é território. Se alguém quiser muita aproximação, pode causar um conflito de invasão de território, né? Se alguém vem e mexe no meu corpo sem eu permitir, vai causar um conflito de invasão de território também. Então, os conflitos territoriais, o que o Dr. Hammer percebeu? Percebeu que quando a gente tem um conflito territorial, vai marcar na área territorial lá do cérebro, né? No hemisfério direito ou no hemisfério esquerdo, e isso, assim, é de acordo com a sua lateralidade, com o seu status hormonal, né? Onde que vai cair esse conflito? Se é no hemisfério direito, se é no hemisfério esquerdo, tá? Mas o que é mais importante vocês entenderem? Que quando impacta, né? Quando impacta lá no cérebro, você consegue entender que vai alterar os seus hormônios. Então, uma das maiores descobertas de Dr. Hammer é que os conflitos territoriais, eles regem os hormônios também, eles fazem alterações nos hormônios, tá? E isso impacta totalmente, né, o nosso cérebro e envia lá mensagens para os nossos órgãos que liberam hormônios ou não, tá? Então, a bipolaridade, gente, ela vem daí também, de conflitos territoriais, tá? E, assim, conforme você for tendo esses conflitos biológicos, né, você pode variar, né? A gente varia como? Varia entre depressão e mania, tá? Depressão e mania. Então, aí tá a resposta de por que você acorda de manhã cedo, você tá super feliz, de repente à noite você pode estar querendo se matar, você pode estar querendo morrer, entendeu? Por quê? Porque durante o teu dia você pode ser impactado por conflitos biológicos.
isso acontece com os nossos pacientes, tá? Então, ele pode sair da sua sessão super bem, de repente, no outro dia, ele pode encontrar aí conflitos, né? Dar de cara com os trilhos, que a gente chama, que nos lembram os nossos conflitos, e pode, então, ter sintomas aí de bipolaridade, tá? Só que, o que eu costumo falar, né? A bipolaridade, ela não pode ser um diagnóstico fechado. Eu concordo que tem casos que são muito enraizados, eu chamo, porque são conflitos de longa data, muito intensos. Às vezes são conflitos que carregam, né, no paciente desde a infância, né, que estão com ele há 20 anos, há 30 anos, e nunca foram resolvidos, tá? O paciente nunca conseguiu. Então, esses conflitos sempre vão ficar ali, né? E é como se fosse um copo que está enchendo e logo vai explodir, né? Esses pacientes, às vezes, precisam tomar medicação, tá? Mas são poucos os pacientes que precisam tomar medicação, né? O que eu, Marina, acho, minha opinião? A bipolaridade, ela está presente em todo mundo, tá? Em todo mundo. Todo mundo varia. Porém, os casos que são diagnosticados, que acabam sendo perigosos para a própria pessoa e para os seus familiares, são casos intensos e enraizados. E aí vai ter que ir para a medicação de alguma forma se não conseguir amenizar, né? Mas é claro, tentar fazer de tudo para que esse paciente não precise recorrer à medicação, né? Então, para isso, tem as terapias, que são terapias alternativas, né? Tem tantas terapias hoje em dia que podem ajudar, e a Germânica Heiklund vem também com, né, a proposta de ajudar esse paciente, tá? Então, deu para entender sobre bipolaridade, o que acontece aí? Coloca aí para mim se deu para entender, tá bom? E oi, Adriana. Oi, Flávia. Eu espero que deu para clarear um pouquinho, tá? O que é a bipolaridade para vocês e o que eu costumo falar. Se você ontem não foi um dia bom, né? Ontem não foi um dia bom, foi um dia péssimo. Respira, né? Respira, por quê? Só de você dormir, sonhar, viver outras coisas durante os sonhos, passar uma noite, no outro dia tudo pode estar melhor, tá? E tem pessoas que se desesperam, tem pacientes que se desesperam muito, né? Mas a gente sempre tem que olhar para as coisas, né? Não como algo, é como se fosse um diagnóstico fechado, algo que deu uma sentença pra gente. Não. Hoje é um dia, amanhã já é outro, tá? Então, crie esse hábito de não se desesperar com o dia de vocês, porque hoje foi ruim, talvez, mas amanhã pode ser melhor. Amanhã pode ser melhor. E se você pensar que não vai ser bom, né? Se o paciente pensar, ah, não, mas eu sou sempre assim, então a gente precisa trabalhar aí as crenças dele, tá? Eu me aplico todo dia, ainda mais agora que eu sou mãe, tem dias que eu tô acabada, que eu não consigo fazer nada. Agora tem dias que eu volto a ser uma máquina, né? Então a gente tem que olhar para nossa vida e para essa questão da bipolaridade também. Porque afinal, a bipolaridade, ela é regida por esses conflitos biológicos, né? Por esses impactos que a gente tem na nossa vida. A bipolaridade, ela é regida por isso. Então, você pode sair desses conflitos a qualquer momento, tá? A qualquer momento você pode sair. Então, não leve como uma sentença e nem para o seu paciente. Você não pode levar como uma sentença ou algo que não pode ser resolvido. Pode sim, tá, gente? Então, eu já vi muita crise
crise esquizofrênica, paciente, inclusive bipolar, sai das crises, tá? Então, é possível. Levem isso para o consultório de vocês, de que é possível, com a ajuda certa, com o tratamento certo, tá bom? Muito vem, gente. Vou tomar uma água aqui. Bastante gente está entrando. Sejam bem-vindos. E, gente, bom, sobre a bipolaridade, né? A gente pode fazer uma outra aula, uma outra live, né? Falando um pouco sobre isso, tá? Para clarear mais algumas coisas. Mas eu vou partir para um próximo tema, que é dor de cabeça, né? Pontadas. Uma pessoa me mandou, né, no direct, falando assim: eu tenho dor de cabeça em pontadas, né? Pego o lado esquerdo. O que conflito é? E vocês sabem que o meu trabalho aqui com a Germânica Raikkonen é trazer tudo direto da fonte, né? Direto do que Dr. Hammer pesquisou, do que ele descobriu, do que a Germânica Raikkonen traz como informação, né? Como poder ajudar esses pacientes, tá? Então, o meu papel aqui é ser direta da fonte, tá? E sempre, quando eu comecei a estudar, né, a Germânica Raikkonen, há mais ou menos quase 11 anos atrás, né? Eu aprendi muitas coisas, assim, sobre dor de cabeça, né? Mas é muito importante a gente ser, assim, ó, certeira no que o Dr. Hammer descobriu. Por quê? A dor de cabeça, né, ela pode vir sempre no que a gente chama de fase PCL. O que é fase PCL? É uma fase de cura do corpo após você resolver aí os seus conflitos. Essas dores de cabeça que dão, né, atrás aqui, em pontada, às vezes pega um lado da cabeça, às vezes outro lado, tá? Eu não tô falando daquela dor de cabeça que é localizada aqui na testa, que vem da contração desses músculos, tá? Essa dor de cabeça, ela é diferente, tá bom? Então, essa dor de cabeça aqui, que vem aqui na frente, né, é de tanto a gente contrair, tanto a gente pensar, na verdade, tá? Eu tinha muito quando eu atendia pacientes. Então, o conflito que a gente faz é de desvalorização, tá? Autodesvalorização. Por quê? Quando a gente está pensando no impacto biológico, a gente tem que conversar com o paciente, a gente fica muito concentrado buscando aquele impacto, aquele momento do impacto. E eu lembro, né, principalmente no começo, que eu pensava tanto e às vezes era tão difícil chegar, né, no DHS, tinha pacientes que vinham muito confusos para mim, que era como se eu pensasse, meu Deus, eu não estou encontrando, eu não estou encontrando. Isso é uma autodesvalorização, tá? Eu não sou capaz de encontrar, eu não sou capaz de fazer algo. Aquele momento que você pensa muito, tem que pensar muito para fazer, para executar alguma coisa. E aí você fica com uma dor de cabeça mais localizada, tá? Mas essa outra dor de cabeça, que é empontada, que é, né, mais da nuca, aqui atrás também, né? Também a gente tem que descartar outra coisa que é aqui da cervical, tá? Quando o músculo contrai muito, então contrai a inervação ali também, então pode vir a dor de cabeça que vem de consequência de uma dor cervical, isso também pode acontecer. Também é a autodesvalorização, tá, gente? Também é. Só que a dor de cabeça que vem pontada e é aqui do ladinho, assim, na cabeça, né? Não é, quer dizer, dá para ser, tá? Mas não é só isso. Não é só autodesvalorização, tá? Na verdade, gente, pode vir de qualquer conflito, tá?
Por quê? Porque o foco de Hammer, né, que a gente chama, quando está em fase de cura, ele tem edema. E esse edema ali no cérebro, esse inchaço ali no cérebro, é que faz causar essa dor. E ela vem em pontadas também, tá? Então, qualquer conflito pode causar dor de cabeça desse tipo. Qualquer conflito. Tá? Então, a gente, quando tem um paciente que vem com uma dor de cabeça dessa no hemisfério esquerdo ou direito, né? Que é mais, não é aqui na testa, não tem a ver com a cervical, vocês têm que procurar qualquer conflito, tá? Ah, Marina, mas se é do lado esquerdo, então é uma coisa, se é do lado direito é outra. Gente, o foco, tá? O foco de Hammer, né? O foco de Hammer, para quem não sabe, é algo que impacta, é o momento do impacto que vai lá no teu cérebro, tá? Lá no teu cérebro, a gente olha em tomografia, tem um foco lá, tem um foco que vai direto, então, para o seu órgão, tá? Que comanda o órgão. Esse foco, gente, ele é 3D, tá? Então, não é algo plano. Ele é um círculo, ele é 3D. Ele pode dar dor reflexa para todos os lados, tá? Então, às vezes eu até vejo alguns terapeutas tentando adivinhar, assim, ah, não, mas é aqui, então é do tecido tal, que é a substância branca, não sei das quantas, né? Não é assim, não tem como a gente saber da onde vem, tá? Não tem como a gente saber da onde vem, que conflito faz parte, qual o conflito biológico que desencadeou, tá? Justamente porque é um foco 3D, tá? E essa informação é totalmente direto da fonte, tá? E eu analisava errado depois que eu me aproximei, né, de grandes mestres que estudaram com o Dr. Hammer, e aí que eu fui entender tudo isso, né? E Michael Lodge, que analisava as tomografias, inclusive foi ele também que me falou isso, né? Então, a gente não tem como saber exatamente, né, essa dor de cabeça, qual conflito é, tá? Então, o que que você faz nesse caso para o seu paciente? Né? Você tem que juntar esses sintomas com a história de vida dele, o que ele viveu, né? Quando começou essas dores, o que ele estava passando, o que será que aconteceu no dia que começou a dor, né? Quais as preocupações que ele tinha naquela semana, o que de diferente aconteceu, ele viu alguma coisa, falaram alguma coisa para ele recebeu notícia, o que aconteceu? E aí você junta, tá? Você junta a história do paciente com essa dor de cabeça, né? E aí você vai entender, mas assim, o mais importante é vocês saberem que é um foco, né? É um conflito biológico se resolvendo, né? Essa dor de cabeça. Agora, se ela vai e volta, tá sempre aí presente, aí a gente tem que olhar isso com outros olhos, né? Tem que ver o que está acontecendo na vida desse paciente que voltou a acontecer, né? Tá voltando, ele não tá sabendo lidar com algum conflito, o que acontece, né? Então é muito importante a gente conversar com o paciente, conversar a fundo, tá bom? Então, é isso, sobre dor de cabeça, tá? É isso que eu tenho para falar hoje, né? Falou sobre bipolaridade, falou sobre a dor de cabeça, né? E outro tema que eu tinha anotado aqui é fibromialgia, dores na coluna. Eu não vou poder falar tanta coisa hoje porque é um tema muito extenso. Eu precisaria de uma live para falar sobre isso, assim, só sobre isso, tá? Mas eu vou falar por cima. Ah, eu vi que a Lu tá aí. Oi, Lu, tudo bem? Muito bom, gente. Vocês estão gostando dessa live? Coloca pra mim. Oi, Ana, você tá aí também? Que bom, a Ana é nossa aluna. A Carla também, que legal.
Também estava com saudade, gente. Também estava. Então, gente, fala pra mim, tá? Se vocês estão gostando das informações, como é que tá, como é que não tá. Enquanto eu tô me preparo aqui, né, pro próximo tema, tá? Compartilha, tá, gente? Aproveita esse tempinho, compartilha essa live, porque eu não pude avisar ninguém que eu estava ao vivo hoje. Avisei o pessoal lá do Telegram, do nosso grupo do Telegram. Não sei se você está no grupo do Telegram, mas a gente está com um grupo exclusivo de quem quer informações, né, sobre a Germânica Raikkonen. E eu vou pôr o link lá no meu perfil, vou fazer um story sobre isso, e aí você entra no grupo, tá? Que eu vou começar a fazer conteúdos exclusivos para esse grupo, tá bom? Então é importante que você esteja por lá, tá? Ai, a Ana falou que está amando. Que bom, que bom. Gente, então vamos lá. Ó, fibromialgia, tá? Dores na coluna. Eu passei por isso, né? Há mais ou menos 2 anos. Me doía todo o corpo, praticamente todo o corpo. E que fase da minha vida eu estava? Quando eu fechei meu consultório para escrever o meu curso, foi em 2016, um ano sabático, onde eu tive que aprender muitas coisas que não era da área da fisioterapia, né? Eu tive que aprender tudo sobre esse mundo digital que hoje está tão presente na nossa vida, porque a gente não larga, né, do celular. Eu tive que aprender um montão de coisa, desde edição de vídeos, fazer aquelas páginas, né, de inscrições para os cursos, né? E eu quis aprender, tá? Eu quis aprender. Só que isso me custou algumas coisas, né? Porque ao mesmo tempo que a gente aprende um monte de coisa e é tão legal aprender coisa nova, né? Isso a gente é uma energia gasta ali, né? É uma energia. E tinha vezes que eu não queria estar fazendo aquilo, tá? Tinha vezes que eu não queria estar fazendo e eu brigava com aquilo, né? Eu falava assim, poxa vida, mas isso é tão difícil, eu não quero fazer isso, tá? E eu sentia vontade de sair correndo às vezes, tá? Essa era a minha vontade, tá? E aí, gente, isso desencadeou uma autodesvalorização no meu corpo, no sentido de, poxa, eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer outra coisa, eu não quero mais fazer isso que eu tô fazendo, né? De editar vídeos, de aprender um monte de coisas, porque era sair tanto da minha zona de conforto que me deixava nossa, me deixava de saco cheio daquilo, sabe? Então, quando eu contei essa história para vocês memorizarem, tá? Quando você faz uma coisa que você é obrigada, ou você faz uma coisa ou você quer fazer uma coisa que você não é capaz, tá, de fazer, então o corpo dói, o músculo dói, o seu paciente tá passando por isso, tá? Então anotem aí, é quando você é obrigada a fazer algo que você não quer ou você não é capaz de fazer o que você quer, tá? E a frase assim mais que relaciona, né, o nosso corpo, que relaciona tudo isso que o Dr. Hammer descobriu é: não sou capaz, tá? Não sou capaz. Quando você buscar no seu paciente, você tem que entender o que ele não é capaz, né? Ele não é capaz de sair de casa, que ele tá num relacionamento que ele não dá mais, ele quer sair de casa e não pode, ele quer se separar e não pode, ele quer sair do emprego e não pode, ele se sente mal na vida com tudo, né? Se sente uma bosta, né? Falando assim, né? O português, claro, se sente uma bosta em tudo.
mães que precisam cuidar dos seus filhos e não tem outra alternativa, tem que ficar 24 horas dentro de casa com os filhos, às vezes abandonam a profissão, tá? Elas às vezes não gostariam de estar ali, elas gostariam de fazer outra coisa, mas elas precisam estar ali. Isso causa uma desvalorização, tá? Essa questão de dores nos ombros, tá? E na cervical pode falar muito do seu trabalho. Então, quando você dá tudo para o seu trabalho, quando você faz as coisas assim, você quer ter o reconhecimento, mas você não tem, né? A partir do momento que você tiver esse reconhecimento, vai te doer muito, tá? Vai te doer muito essa região das costas aqui e pescoço, porque é o que a gente chama de valorização intelectual, tá? A cervical fala sobre isso, sobre valorizar intelectualmente. Então, se você não é bem-sucedido e você fica bem-sucedido, pode te doer, tá? A cervical tem várias relações aí, né? Mas uma delas é a desvalorização intelectual, que pega as vértebras mais aqui em cima, tá? C1, C2, tá? Então, C3, deve ser 3 mais ou menos, tá bom? Bom, então, gente, tem muita relação, né, do músculo, dos ossos, com essa parte de valorização, de você se sentir capaz de fazer algo, de você ir lá e realizar, tá? Por isso que quando, assim, às vezes a gente tem algo que é realizador para nós, no outro dia parece que passou um caminhão, né, em cima da gente, e a gente é derrubado na cama, tá? É isso que acontece. E aí vai entrar na fase de cura. Por quê? Porque tem inflamação na fase de cura, né? Tem inflamação, dói o corpo, dói tudo, tem dor na coluna. Isso já é uma fase de cura do corpo também, tá? A inflamação, ela vem em fase PCL também, tá, gente? Só que o que acontece com a fibromialgia, né? Porque se é fase de cura, deveria ir embora, mas não vai, né? O que acontece? Então o corpo se cura, só que vem algo novamente e coloca essa pessoa em conflito, né? É algo que te persegue durante a vida. É algo que às vezes você não consegue evitar, que esses pacientes não conseguem resolver por inteiro, né? E por isso volta, tá? Por isso vai voltar a dor. Então, tem que sair desse ciclo de fase ativa, fase PCL, fase ativa, fase PCL, tá? Tem que sair. E às vezes o paciente chega para você, né? E às vezes ele precisa de um choque de realidade. Ele precisa entender o que está acontecendo no corpo dele para ele tomar alguma decisão, para ele fazer diferente, né? E às vezes só dele entender que é isso que está causando dor, é muito mais fácil dele tomar decisões na vida, dele mudar o cenário. Ou até mesmo, que foi também o que aconteceu comigo esses dias, ou o paciente recua, diz assim, não, isso está me adoecendo, eu não posso mais enxergar isso dessa forma, então eu tenho que mudar. E o paciente muda a sua percepção, muda o seu olhar perante aquele problema, tá? Então, ele mudando, para de adoecer, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, assim, passei por um momento de muitas adaptações, né? Também com o meu filho, que é pequenininho, e muitas vezes eu tive que recuar. E você recuando, né? Você parando às vezes de bater de frente com algo, você dizendo, não, tudo bem, eu aceito, eu fico em paz. Isso também faz teu corpo entrar na fase de cura, tá? Então, uma dica aí que eu dou para vocês trabalharem com os pacientes de vocês, também é isso, né? O que esse
paciente precisa para resolver aquele conflito. Porque às vezes ele precisa resolver de uma forma, mas se ele olhar de outra forma, ele também resolve. Então não é só uma solução aí, pode ter várias soluções, né? E é isso que às vezes as pessoas também não entendem, né? Às vezes acha que é só daquele jeito que resolve. Não, tem vários jeitos. E às vezes a gente nem imagina o jeito que o paciente vai resolver e ele resolve, tá? Por quê? Porque é muito pessoal. Quando a gente olha para algum problema, a gente entende que aquilo, né, o nosso olhar perante o problema depende de várias coisas. E uma delas é a nossa história de vida, né? Nossa história de vida, da onde a gente veio, quem são nossos pais, a nossa família, a história da nossa família. Então a gente carrega padrões, a gente carrega crenças, a gente carrega várias coisas que fazem a gente olhar para a vida de uma maneira, tá? Então, mudando a sua percepção, mudando o olhar para o problema, também faz solucionar os conflitos biológicos, tá? Muito bem. Gente, eu acredito que para essa live, né, para a live de hoje, eu falei aí de 3 temas muito importantes, né? Quem começou agora no final, volta, vai ficar gravado, tá? E assiste desde o início, tá bom? Mas eu vejo vocês, eu acredito que eu vou manter essas lives na terça-feira, às 4 horas. Se você não puder estar ao vivo, depois você assiste à noite, tá? É 24 horas aqui no Instagram que fica gravado, né? E no Facebook provavelmente vai ficar aí uma semaninha, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima live. Agradeço a presença de todo mundo e manda um tchau aqui para mim. Acenou! Muito bom, gente! Obrigadão, pessoal do Facebook. Eu vejo vocês em breve. Quem gostou dessa live, me dá uma curtida aí, manda um coração, faz alguma coisa. Quanta gente acenando, dando tchau. Muito legal, gente. Muito legal. Ai, que bom, André. Fico super feliz. Oi, Ana. Tchau, Ana. Manda um coração se vocês gostaram, para mim saber que vocês gostaram, tá? Manda coração, dá uma curtida aí. Ah, muito bom! Ana, eu vou fazer um stories lá no Instagram falando do grupo do Telegram, tá? E aí eu coloco o link para vocês entrarem, tá bom? Obrigada, Ana. Gratidão, Jovite. Obrigadão, gente. Então é isso. Ah, muito bom. Muito bom, André. É bom saber. Gratidão. Eu vejo vocês na próxima terça, então. Tá legal? E aí eu vou colocar um tema. Vai ser um tema específico. E a gente vai se falando, tá? Muita gente me perguntou do curso. A nossa próxima turma vai ser em janeiro. Tá bom, gente? Nossa próxima turma será em janeiro, ok? Espero vocês. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, pessoal do Facebook.